Olá, esse é mais um episódio do programa Qual o Seu Arcano do Momento e hoje eu recebo aqui a Charlize, que é terapeuta orgástica. Ela vai explicar para a gente o que isso significa e vai falar também de um trabalho que ela está lançando, que é uma mentoria de sexualidade positiva. E aí, Charlize, tudo bem? Oi, Mari, amada, tudo ótimo, tudo sustentado à base de muito prazer, de muito orgasmo, né, para conseguir segurar tudo isso que tá rolando, mas tudo ótimo. Tá uma fase complicada mesmo. E me conta, assim, o Sim. que significa essa terapia orgástica? Terapia orgástica, gente, a terapia orgástica é uma experiência sensorial, né? Uma terapia corporal. Por mais que ela tenha esse nome de orgástica e leve muito para uma ideia de que a pessoa está indo para ter um orgasmo, na verdade, o orgasmo é uma consequência natural para isso. Só que antes do orgasmo tem essa reconexão com o corpo, essa reconexão com o sentir, com quem você é. Então é um contato profundo consigo, né, que não envolve só o orgasmo é só uma pontinha. É claro que o caminho dessa terapia é o prazer, o caminho dessa terapia é o corpo, é o acolhimento, é essa conexão com o corpo que muitas vezes a gente passa a vida inteira fugindo, né? Então, a gente passa a vida fugindo do corpo e, consequentemente, do prazer que o corpo pode proporcionar. Então, a gente nem conhece muitas vezes esse prazer que existe no corpo. Então, a terapia orgástica, ela é uma terapia corporal que acontece lá na Casa Prazerela, ela é presencial, acontece na Casa Prazerela, na Vila Madalena, em São Paulo. Agora as atividades estão suspensas por causa da pandemia, por hora, mas é sempre, né, sempre quem se interessar pode entrar em contato, que sempre vai ter uma data aí, uma nova data disponível, né, quando tudo voltar. Sim, e essa, quando você diz, né, que a gente fica sem contato com o corpo, por que exatamente e o que exatamente você quer dizer com isso? O que que acontece, Mari? A gente passa uma vida com uma supervalorização da mente, do pensar, né? Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está usando a mente para tudo, né? Então, o corpo ele vira uma ferramenta, um veículo para levar a mente para onde ela precisa estar. Normalmente é isso que a gente faz. E aí, não existe uma valorização do sentir. Então, o tempo inteiro a gente é estimulada mentalmente, mas não estimulada na sensorialidade. E o corpo tem um monte de terminações nervosas, um monte de sensores ali esperando para viver essa conexão, e a gente não dá isso em nenhum momento para o corpo. A gente não permite que essa sensorialidade seja explorada, muito pelo contrário. Então, se a gente vê um bebê, por exemplo, né, se você toca no bebê, ele se abre inteiro, ele curte esse toque. É um toque de prazer para ele. É um prazer que não tem nenhuma conotação sexual, mas é prazer. Então, toda a pele, todo o corpo tem esse registro de prazer, muitas vezes lá na infância. Só que o que vai acontecendo conforme a gente vai crescendo? A gente vai se fechando para esse sentir. Porque aí não pode, porque aí se eu abraçar alguém e arrepiar, aí eu tenho que ficar com essa pessoa, eu tenho que transar, o que significa alguma coisa, a gente vai entrando nesses lugares, nessas repressões que, assim, muitas vezes, né, são atravessamentos da sociedade, atravessamentos do machismo, muitas vezes, ainda mais enquanto mulher, né? Vários religiosos, atravessamentos religiosos. E aí o nosso corpo vai ficando nesse lugar muito mais rígido para o sentir, e a gente vai usando a mente muito mais para chegar nos lugares, para fazer as coisas, e vai se desconectando do corpo. Então, essa reconexão com a sensorialidade, essa reconexão com o prazer possível que o corpo pode chegar, que ele pode alcançar, e que muitas vezes a gente não faz ideia, Uhum. porque o que a gente vive, o nosso repertório de sensorialidade corporal é muito pequeno. Então, muitas pessoas recorrem, inclusive durante o sexo ou durante a autoestimulação, recorrem a estímulos mentais, a uma fantasia,
a uma situação que aconteceu, a uma cena de um filme, ou consome pornô, ou consome contos eróticos, né? E tá tudo bem quem faz isso, tá tudo certo, só que é isso. Você tá usando a sua mente para chegar num lugar que o corpo chega de uma forma muito, muito, muito melhor, né? Uma descarga muito maior, orgástica mesmo, e de prazer, né? Então, O que você é está isso. dizendo é que a gente está perdendo a oportunidade, né, de ter um outro caminho, né, que chega nesse lugar e que não é só o lugar que chega, é o próprio caminho percorrido, né, independente da gente ter um parceiro, uma parceira. Exatamente, que é esse contato, o caminho é justamente esse contato com o corpo. O autoconhecimento é isso, né? A gente valoriza tanto a mente que quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente faz o quê? A gente faz terapia, psicoterapia, psicanálise, tá tudo bem, eu também faço, né? Ótimo, é fundamental, eu vou fazer para sempre. Mas e o corpo, né? E beleza, a pessoa pode falar, mas eu faço pilates, eu faço yoga, e é ótimo também. Só que é importante ter um acompanhamento com relação à sexualidade, porque é um assunto que muitas vezes a gente não vai trazer para a terapia. A gente não se sente confortável para falar sobre sexo e sobre sexualidade na nossa terapia normal, na psicoterapia ou na psicanálise. Então, muitas mulheres que eu atendo, muitas pessoas que eu atendo, não conseguem falar sobre isso dentro da terapia porque não tem. E pode ser que tenha espaço, pode ser que ame a terapeuta, está há anos. Já atendi mulheres com 20 anos de terapia que nunca falaram o que falaram dentro da sessão, né? Então, é um espaço também para falar sobre sexualidade, né? Como nunca foi falado, ou como sempre foi reprimido, vetado, né? Ou a pessoa tem vergonha, às vezes, também, de falar com uma pessoa, né, que está em um outro contexto, ou até mesmo com as amigas, Uhum. porque acham que não pode ajudar, né, no final das contas, porque tá quase todo mundo no mesmo barco. Eu acho que também, como é um assunto muito íntimo, a gente sempre fica meio assim, de com quem falar, de usar as palavras e tal, né? E Exatamente. essa massagem, né, que você faz, ela não é só sobre isso, né? Porque durante a massagem, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade, né, de fazer massagem várias Ah, vezes. Tem sim. outros assuntos que durante o processo você vai trabalhando, né, de memórias que vêm, de questões que não tem nada a ver com a sexualidade, né? E por que que isso acontece? Exatamente, Mari, muito bem lembrado. Por que que isso acontece? O nosso corpo, ele registra tudo o que acontece na nossa vida. Então, desde até os registros ancestrais, né, das nossas mães, das nossas avós, estão no nosso corpo a nível celular. Então, quando você, e por isso que a gente foge muito do corpo. Isso às vezes é um movimento inconsciente. Porque quando a gente acessa o corpo, nesse lugar de entrega, de busca, né? Vou buscar, vou na terapia, vou buscar através do corpo. Aí ele começa a trazer essas memórias, ele começa a trazer esses registros que estão guardados. E uma vez que você acessa esses registros que estão te bloqueando de alguma forma no seu sentir, né? Você consegue se libertar disso, né? Você consegue ultrapassar isso que você traz para a consciência, o que antes estava só no inconsciente. Então, o corpo é o nosso inconsciente visível, né? Palpável. Só que o que que a gente faz? A gente fica na mente aqui o tempo inteiro, sem acessar esse inconsciente visível. Então a gente invisibiliza o consciente visível. Olha que loucura, né? Justamente para com medo muitas vezes, porque a mente ela bloqueia o corpo justamente para a gente não acessar isso, para a gente não sofrer. A mente, no final das contas, ela quer que a gente não sofra. Só que é isso, o corpo tem essas memórias, esses registros, e ele tem uma inteligência, e ele traz esses registros quando você está pronta para acessar. Ele nunca vai trazer, e você viu, né, nas sessões, o seu corpo nunca vai trazer uma coisa que você não está pronta para lidar. Que você sai da sessão e fala, nossa, cara, agora, né, acabou a vida. Não, o corpo vai ser, ele tem uma inteligência, ele sabe até onde ele pode ir com você. Ele é você, né, na verdade.
É isso que a gente esquece, a gente fica achando que a gente é só mente. Então é esse lugar de ouvir o que o corpo tem para dizer, e ele tem muito para dizer. A gente que não escuta. E aí, durante a massagem, né, para quem não conhece, nunca fez, através desses toques, essas lembranças ou essas imagens vão sendo acessadas. Aí você acredita que na hora do orgasmo tem um tipo de liberação? Isso. O que que acontece, né? O orgasmo, ele é uma descarga depois de um acúmulo de tensão. O que acontece de maneira geral é que esse tempo de acúmulo de carga, né, de tensão que a gente tem, é muito rápido. Então, para as mulheres que se autoestimulam, ou até mesmo dentro do sexo, é uma coisa meio rápida, meio objetiva. Então, às vezes você pega o vibrador, cara, com o vibrador no lugar certo, do jeito certo, 2 minutos você consegue ter um orgasmo. Prático. Só que, e essa construção, né, da carga orgástica? Porque, assim, quanto maior a qualidade da construção dessa carga, maior a qualidade da descarga. Então, se você faz uma carga ali de 2 minutos com o vibrador assistindo, sei lá, qualquer coisa que não tem nada a ver, às vezes você está, enfim, assistindo o canal dos animais na savana africana e você está com o vibrador, ele vai funcionar porque é físico, né? É biológico, que você está estimulando o clitóris, tá tudo bem, vai funcionar. Ele tem 8.000 terminações nervosas para isso, única e exclusivamente para você sentir prazer. Só que a qualidade dessa descarga orgástica, ela é muito pequena. Então, o que a gente faz é justamente carregar todo o corpo. E por isso que, primeiro, né, a terapia orgástica, ela não se resume só a uma massagem. A massagem é uma das ferramentas que a gente utiliza dentro da terapia orgástica. Só que tem pessoas que numa primeira sessão, numa segunda sessão, ainda não conseguem viver a massagem. Entende? Porque o corpo ainda não está pronto. Então, é um trabalho bem personalizado mesmo, para o que cada uma precisa. E aí, uma vez que está, né, já fazendo a massagem, a gente vai despertar toda a sensorialidade do corpo, para que essa carga orgástica seja construída da melhor forma. E quando a descarga acontecer, seja uma super descarga. Então, a gente tem vários platôs possíveis de orgasmo, né? E que normalmente na nossa relação sexual ou na autoestimulação, a gente conhece muito pouco, né? A gente chega no primeiro platô, ou às vezes nem isso. E aí a ideia é a gente usar o corpo, explorar esse potencial orgástico que é enorme, que é gigantesco, e a gente não conhece. Justamente porque a gente não conhece os potenciais de prazer do nosso corpo, falta repertório. Então, quando a gente vive essa descarga orgástica forte, intensa, várias coisas podem acontecer. Várias mesmo, assim. Eu, como terapeuta orgástica, eu já atendi muita gente, né, Mari? Muita gente. Então, assim, para cada mulher é diferente. Então, não tem essa de, porque a minha amiga tem um orgasmo de tal jeito que ela falou e eu vou ter um orgasmo parecido. Não! Cada uma vai ter de um jeito e cada vez vai ser de um jeito diferente. Então, às vezes você pode rir, às vezes você pode chorar, às vezes você pode acessar uma memória. Eu já atendi senhora que falou com ET, né? E assim, fez contato extraterrestre. Então, assim, é muito peculiar, é muito particular para cada pessoa que vive essa experiência e para cada experiência. Então, por mais que às vezes você vive várias experiências e às vezes elas são diferentes. Ou se são semelhantes, é porque você precisa ver alguma coisa que você ainda não viu, né? Então, quem conduz o processo, eu estou ali, né, como terapeuta, como um canal mesmo para que isso aconteça, mas quem conduz de fato esse processo da terapia orgástica é o corpo da pessoa, é essa sabedoria do corpo da pessoa, é a gente abrir espaço para que essa sabedoria se manifeste. E tudo que a pessoa precisa fazer é se conectar com o corpo durante o processo. Só. O Sim, resto acontece. sim. E não é uma coisa exclusivamente para se a pessoa tem alguma questão com a sexualidade, né? Porque também tem muitos casos assim, né? Pessoas que sofreram algum tipo de, sei lá, né? De abuso ou de dificuldade Isso. muito
reprimida e tal. E, na verdade, não tem ajuda também, né? Esse tipo de caso, mas Muito! não é só isso, Não né? é só isso mesmo. É. Ajuda muito, a gente atende muitas mulheres que sofreram estupro, abuso sexual. Eu mesma sofri e durante esse processo para mim foi fundamental. Na verdade, eu comecei meu processo com a sexualidade e descobri muitas coisas, inclusive esse estupro que eu vivi na adolescência. Então é um trabalho que ajuda muito a, a, a trazer de novo essa apropriação do corpo, né? Porque quando o estupro acontece, os seus limites são invadidos. Então, e aí, né, depois, o que que você faz para reconstruir esses limites, para entender esses limites, para entender até aonde o outro pode chegar, para não ficar repetindo esse padrão de abuso. E além das pessoas que viveram alguma situação traumática, às vezes não só de estupro, de abuso sexual, mas de alguma questão, às vezes alguma cirurgia na vagina, alguma disfunção sexual, tipo vaginismo, né, dor na penetração. Então, para tudo isso ajuda, mas também para quem quer descobrir o potencial orgástico do corpo, né, que tem dúvida, porque é isso. Às vezes você tem um orgasmo e você fala, nossa, eu acho que dá para ir mais do que isso, mas eu não faço a menor ideia de como é que eu faço para ir mais do que isso. Né? Então, mesmo que você não tenha sofrido nenhum trauma, nada aconteceu, mas você quer ultrapassar esses lugares que você não faz a menor ideia como, né? Ou você sente que você sente que o que você vive, né, dessa experiência orgástica é muito pouco, vale muito a pena também. Na verdade, todo mundo deveria passar pelo menos por uma sessão, porque é uma experiência corporal muito incrível. Sim, é mesmo. Isso eu atesto. E, Ah, querida! assim, como que foi desenvolvido isso? Quem não mora em São Paulo, tem outros lugares que você conhece, outras massagistas, outros massagistas? Isso tem a ver com a massagem tântrica? Não exatamente. Qual é um pouco a origem, assim, dessa filosofia? Você acha que isso é uma filosofia? A gente pode... Olha, uma seita, né? Não, assim, eu poderia, mas não. A terapia orgástica, ela é uma abordagem que envolve muitas outras coisas. Então, não é tantra, né? Não é massagem tântrica. O tantra é uma filosofia que tem toda uma questão e que quando veio para o Ocidente já veio meio deturpado. Então, o trabalho que a gente faz não é de tantra. É um trabalho muito mais voltado para uma visão biológica do corpo, bioenergética do corpo, do que energética nesse lugar místico. Então, esse trabalho é totalmente agnóstico. Se a pessoa acredita em energia, se ela acredita em chakra, se ela acredita, ótimo também. Mas se ela não acredita, isso não impede ela de fazer o trabalho, porque ela habita um corpo físico e esse corpo está aí funcionando com todos os sensores, com todos os hormônios, com tudo no lugar. Então, ela tem a capacidade, ela pode chegar nesse lugar de prazer tranquilamente. Então, a gente acredita mais nisso, né? E aí, a abordagem, os estudos e tudo mais que a gente faz, até mesmo o acompanhamento que a gente faz fora com outra terapeuta, é tudo muito mais relacionado a Lowen, a Reich, então terapias corporais mesmo, estudo do corpo. Então não é simplesmente uma massagem, é um estudo do corpo, é um autoconhecimento do corpo. A massagem, mais uma vez, né, é uma das ferramentas. Só que a forma como isso é feito, a forma como é trabalhado, é com esses limites, né, respeitando os tempos do corpo, respeitando o que o corpo está trazendo, avaliando, analisando o que o corpo está trazendo, a forma como ele está se comportando, né? Então, é um trabalho fino mesmo, assim, né, no sentido de específico do Entendo. corpo. E assim, desculpa eu te perguntar isso, eu sei que não é isso que exatamente você faz, é que eu não conheço muito a massagem tântrica, mas eu sei que ela é conhecida, né, no Brasil. Sim. Só para a gente entender um pouco, aí lá o que que tem que é um pouco diferente? Ela pressupõe que você tenha alguma crença ou envolve mantras, não sei.
Então, o Tantra, né, o que existe no Brasil não é nem o Tantra, é o Neo-Tantra, que é uma variação, né? Então, já não é mais o Tantra Entendi. original. O Tantra, ele por origem é matriarcal, desrepressor, né? E, assim, o que a gente vê aqui não é isso. Então, eu já atendi muitas pessoas que vieram do Tantra, inclusive, e conseguiram perceber a diferença na sessão. Muito doido isso, né? Porque, embora as técnicas, né, a técnica da massagem seja um pouco semelhante na parte do genital especificamente, é uma outra abordagem, né? E aí o Tantra, né, acredita na Kundalini, que aí vai passar, né? As serpentes passam pelos chakras todos, sobem e expandem no último chakra. E aí é a ideia da supraconsciência através da energia sexual que é representada pela Kundalini. Então, é toda uma coisa que, assim, muitas vezes afasta uma pessoa que, putz, pessoa, cara, não acredita em energia, não acredita em Kundalini, não acredita em chakra, mas ela tá aí, né, com o corpo dela, cheia com a questão sexual, sem autoconhecimento do corpo, completamente desconectada, e aí para ela conectar com o corpo, ela ainda tem que saber do chakra e movimentar a energia, e, porra, já pensou? Que trabalho! Então, a ideia é justamente facilitar tudo isso. E também tem várias questões, né, da abordagem. Então, a gente estudou Tantra, né? A gente começou estudando Tantra. Eu comecei a minha formação em Tantra. E, né, foi ótimo, me trouxe até aqui. Mas muitas coisas que acontecem no Tantra, em termos de abordagem, a gente não concorda muito. Por isso que a Mari criou a Prazerela, né? Justamente porque ela não concordava com muita coisa do Tantra, e aí as pessoas que foram trabalhar lá, as terapeutas que foram trabalhar lá, que estão lá até hoje, são todas muito fechadas nessa ideia, né? Então todo mundo que está lá veio inicialmente do Tantra, mas também não concordava com muitas coisas, e a gente passou para esse novo lugar que virou uma comunidade ali, nossa, né? Uma delícia. E também tem os conteúdos, né? Porque, somente agora que a gente está na pandemia, ou quem não mora em São Paulo, no próprio Instagram, né, da Prazerela, tem vários vídeos, conteúdo sobre esse Isso. assunto, né? A Mari é maravilhosa, que é quem conduz a Prazerela, né? Quem dá a cara para a Prazerela. E ela sempre está postando conteúdo novo, criando coisas, ela é fantástica. Muito, né? Então, muito. Então, assim, com a pandemia, a Mari sempre fez isso, né? Então, a Mari fica muito nesse lugar das mídias sociais, e nós, terapeutas, ficamos ali na parte da terapia orgástica especificamente, né? E aí, com a pandemia, foi até uma surpresa bem interessante, bem gostosa, porque a gente imagina, né, terapia corporal, quando tudo parou, a gente pensou, nossa, agora, né, acabou. Não vai dar para a gente atender, como é que a gente vai tocar o corpo de outra pessoa com tudo isso acontecendo, né, logo no início. E aí a gente começou a fazer aula, começou a, a dar terapia orgástica pela internet, a fazer de outras formas. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu alcançar um público que está longe, né? Um público que, putz, às vezes a pessoa é de lá de Salvador e aí queria fazer a terapia orgástica. A terapia orgástica da Prazerela só existe, a presencial hoje só existe em São Paulo. Então existe um projeto itinerante que a gente foi para o Rio algumas vezes, mas a casa fixa acontecendo todos os dias só em São Paulo. Então muitas mulheres iam, né, de Curitiba para São Paulo, de Salvador para São Paulo, ou arrumava um trabalho que estava lá, já pensava, alguém tinha algum evento para fazer em São Paulo, a pessoa já unia junto para ir na Prazerela. E aí, com o online, isso facilitou, porque aí a pessoa consegue fazer via pelo Skype, né? Então fica muito mais acessível. É óbvio que a experiência do corpo ela não vai viver dessa forma, né? Porque não vai ter toque, não vai ter a experiência da terapia orgástica presencial é totalmente diferente. Mas esse suporte a gente consegue dar.
que foi uma surpresa muito agradável. É ótimo, porque a gente teve que adaptar tudo para online, né? As coisas mais improváveis deram um jeito de ficar online, porque também não teve outro jeito, né? Exatamente. E tem muitas coisas dessa história, né, da nossa sexualidade, que tem a ver com as ideias mesmo, né? Com o pensamento e tal, além da parte, claro, né, da massagem e tal, também, às vezes, você trocando ideia, lendo um texto, conversando com uma terapeuta, né? Já ajuda muito, né? E, Nossa, muito! e agora você vai fazer essa mentoria, né? Eu queria que você explicasse como funciona, como é. Sim, mais uma coisa, né, da pandemia, mais uma surpresa agradável. A gente começou a atender, né, muitos atendimentos online, só que o atendimento online, especificamente, ele tem 2 horas de duração, né? E às vezes existia uma necessidade de ter uma continuidade. Porque são muitas questões, são muitas dúvidas, são muitas coisas para apresentar, para trazer, e mais coisas corporais que dá para a gente fazer online, né? Claro, não é a massagem, mas são outras ferramentas corporais, justamente para entrar, né, nessa conexão com o corpo, para entrar com a conexão com a sensorialidade, para sentir, para se perceber. E aí eu me via muitas vezes, imagina, em 2 horas para fazer tudo isso, eu ficava desesperada às vezes. Porque a sessão da terapia orgástica tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, tem um pouquinho de conversa, tem um pouquinho de explicação teórica e tem um pouquinho de prática, às vezes, quando dá tempo, porque são 2 horas, né, só. E já é uma sessão longa, né? Sim. Só que eu sentia falta de um suporte maior, né? Porque algumas pessoas precisavam mesmo. Porque é muita coisa, né, Mari? A gente não teve educação sexual. Sim. Então, a informação também é muito importante, de explicar coisas que ninguém explicou nunca, né? E mesmo que às vezes a gente lê, a gente tem dúvidas às vezes, né? Então, tem muito conteúdo mais hoje sobre sexualidade positiva, só que tá, mas com quem eu falo sobre isso, né? Quem vai conseguir me ajudar? Então, eu criei esse programa de mentoria de sexualidade positiva. E aí, esse programa de mentoria, eles são 5 sessões. Então, a primeira sessão a gente vai conversar, eu vou entender qual é a história. Ele é feito para mulheres e para homens. Também está funcionando, na verdade, um paciente meu antigo já, que veio, ele está morando em Barcelona, e ele veio falar comigo, e eu falei, nossa, preciso fazer realmente alguma coisa nesse sentido para um trabalho de continuidade, né? Então, a primeira sessão é uma sessão de conversa, cada sessão tem 2 horas de duração, e esse programa é feito em 5 semanas. Então, a primeira sessão, conversa, vou entender a história, vou entender a busca, vou entender a relação com o corpo, vou entender. A gente vai conversar nesse período de 2 horas. A partir dessa conversa, nessa primeira sessão da primeira semana, eu vou desenvolver um trabalho específico para essa pessoa. Por isso são poucas vagas, né? Uhum. Então, especificamente para essa pessoa. Na segunda semana, a gente vai fazer uma aula sobre sexualidade positiva, aquela aula que a gente deveria ter tido e a gente não teve. Então, aí eu vou dar uma aula para essa pessoa, teórica sobre sexualidade positiva, e depois as próximas 3 sessões, as próximas 3 semanas, direto práticas corporais de reconexão com o corpo, de reconexão com o sentir e de conexão com o prazer. Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa chega e fala assim, minha libido é baixa, eu não consigo ter orgasmo, e a pessoa fica muito presa no orgasmo. Só que, gente, antes do orgasmo tem o prazer, antes do prazer tem o sentir. Como é que a pessoa quer ter orgasmo sem conseguir sentir? Então, essas 3 próximas sessões são para essa reconexão, desde essa reconexão com o sentir até a chegada do prazer de fato. Então, continuam sendo 2 horas de sessão, num primeiro momento prática corporal e depois, ainda na mesma sessão, uma conversa sobre como foi. E durante essas 5 semanas, por isso também que são poucas vagas, né? Durante essas 5 semanas, eu vou estar dando suporte, né? Vou estar disponível para dar suporte todos os dias, porque é isso. Às vezes, a gente começa a movimentar essas coisas e vem muitas coisas no corpo, né? De traumas, de memórias,
que é interessante ter um suporte terapêutico. Então, durante todo esse período que a gente vai estar trabalhando fortemente no corpo, eu vou estar dando suporte via WhatsApp. Então, a pessoa não vai estar desamparada dentro desse caminho de busca. E essas sessões são individuais? Individuais. Tudo online? Individuais. Tudo online. Tá ótimo. E tem uma data para começar ou como que funciona? Só como faz para se inscrever? Então, eu começo agora no dia 15 de março e para se inscrever, manda para mim um direct que eu ou entre em contato, né? Tem o contato lá no botão do Instagram, que eu mando o material, isso, no meu perfil mesmo. Ah, maravilha então, Charlize. Então agora, né, vamos para o nome desse programa, que é Qual o seu arcano do momento. Então eu vou tirar uma carta para você, estou embaralhando aqui, vou usar o Nos Outras Tarô, que é um Oba! feito por duas mulheres, a Paula e a Elisa Riemer, que elas transformaram em arcanas todos os arcanos do tarô. Então aqui tem 22 cartas, você vai escolher um número. E aí eu vou passando para ver que carta vai sair para você. 22. 22, então eu vou até de baixo para cima. A carruagem. O que você acha dessa carta? Quando você olha assim, você acha do que ela está te dizendo? Minha filha, sai da frente que eu quero passar. Tô aqui em cima, quero passar. É isso mesmo? Você acha que essa carta é isso, assim, né? A carta no tarô, né? O original ela chama o carro, né? E aqui ela chama a carruagem. E aí ela colocou, quando ela estava fazendo esse baralho, que às vezes conforme o baralho varia um pouco, né? E ela fez esse baralho muito inspirado num baralho que é o tarô de Smith-Waite, que tem umas esfinges aqui na frente do carro. Então ela colocou essas duas mulheres e essa outra mulher que é tipo uma entidade aqui na frente, né? E o que eu acho que tem de particular nessa imagem que ela criou é que as mulheres estão meio desanimadas aqui, né? Tipo, se você pegar uma carta do tarô de Marsella, tem uns cavalos dispostos, sabe? No carro. A ideia um pouco é que se confie no mistério, sabe? Que se confie nas esfinges, né? Então é que essa mulher aí, ela se coloca, né? Ela assume o controle, ela assume a direção, mas ela também acredita que o mistério também vai conduzi-la, né? Eu sempre acho que quando sai essa carta, ela é tipo a carta do carro, só que talvez não é tão rápido, né? É como se ela precisasse se firmar mesmo para as coisas se movimentarem, porque ela não está com tantas colaborações, vamos dizer assim, né? Olha! Mas daí um dia a Paula, que foi uma das pessoas que criaram esse tarô, me explicou isso, né? Que elas estavam se inspirando nas esfinges e que tem essa ideia, né? De você também confiar que o mistério vai te conduzir. Então, acho que tem a ver, né, com você fazendo aí essa vivência, né? A gente não falou sobre isso porque não tinha a ver com o trabalho, mas sei que você mudou de cidade, né? Então, você, de alguma maneira, se colocou aí e está acreditando aí nos mistérios, né? Que é o que a gente... E eu tô mudando de casa agora, amada. Então, imagina. É isso mesmo. Caiu certinho. Tá bom, querida. Então, muito obrigada. Para quem quiser te encontrar, eu vou colocar aí embaixo, mas seu Instagram, como é mesmo? Charlize Prazer. Charlize Prazer e a Prazerela. E a Prazerela. Né? Também tem o Prazer lá, você pode saber mais informações sobre isso, se nossa entrevista vai ficar muito comprida. E eu te agradeço muito pela sua presença aqui, pela sua presença aí na vida de tanta gente. Oh, amada, eu que agradeço esse convite maravilhoso. Foi um prazer imenso estar com você. Para mim também. Um beijo enorme, viu? Tchau, Um beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.